Boa tarde. Na verdade, quando nós chegamos, a gente já sabia desse desafio, né? Do que já vinha acontecendo, né? Há algum tempo já sem se contabilizar uma vitória em casa. Mas a gente tentou passar um pouco mais de tranquilidade para eles, que isso tem que acabar o quanto antes. É lógico que a gente tem que ser muito inteligente dentro do jogo. As coisas não vão acontecer de qualquer jeito, não se vamos ganhar o jogo de qualquer maneira. Nós temos que respeitar muito o adversário dentro da nossa estratégia, dentro daquilo que a gente programa em fazer como equipe, né? E nós precisamos sinalizar logo para a competição, porque a nossa situação hoje ela é delicada. Então, independente se fosse um jogo em casa, independente se fosse um jogo fora, a gente tem que realmente sinalizar o quanto antes, porque cada rodada vai diminuindo a nossa margem de erro, e aí a gente hoje tem a confiança do nosso torcedor, porque eles vieram no nosso CT, nos passaram confiança para que está muito confiante do que nós podemos ser como equipe dentro desse fator casa. Nós vamos trabalhar muito forte. O grupo já deu uma resposta positiva no último jogo, apesar do não resultado positivo em termos de performance, em termos de comportamento. É isso que nós tentamos principalmente mostrar para eles, que nós estamos pisando no caminho. Agora nós precisamos consolidar o caminho à frente do nosso torcedor, com muito respeito ao adversário, mas sabendo que nós temos condições boas, fortes, para fazer um grande jogo e conseguir uma vitória. Pergunta do companheiro Jorge Afrânio, da Rádio Difusora de Alagoas. O que a torcida azulina pode esperar do CSA nesse próximo jogo? São 7 jogos sem a equipe vencer e já começa a se preocupar em fugir do rebaixamento, professor. Na verdade, eu acredito que no jogo passado a gente já mostrou algo diferente, né? Em termos de comportamentos, em termos de agressividade, em termos de coletivamente se mostrar uma equipe sólida dentro do campo, sabendo como defender, sabendo como atacar, né? Alguns jogadores que às vezes estavam em baixa dentro do clube já começou a dar uma resposta positiva. É lógico que agora nós precisamos conciliar isso também com o resultado, né? Com o resultado. E o único resultado hoje que nos passa muita confiança, que nos vai dar confiança para a sequência da competição, é uma vitória. É lógico que tudo que a gente for transmitir aqui em termos de fala, ela se tem que transformar em comportamentos dentro do campo. E o torcedor, ele anseia por isso. Além dos comportamentos, ele anseia também comemorar uma vitória pós-jogo. É isso que nós estamos entendendo aqui. E os jogadores entendem bem isso. Agora nós temos que transformar tudo isso que nós estamos falando dentro do jogo para ficar mais próximo disso. Igor, o Arne Oliveira do Timaço da Gazeta. Yuri Tanque tomou o 3º cartão amarelo no banco de reservas. Como é que vocês viram esse tipo de situação, desfalcando o time, né, no jogo seguinte e já entrando no mesmo jogo, já pendurado, quando o CSA no momento precisa cada vez mais de jogadores diante da situação que se encontra, hein? Boa tarde. Na verdade, nós estamos tentando também estancar essa situação do nervosismo, da situação da pressão. Tem atletas que nunca vivenciou isso e hoje está tendo a oportunidade num grande clube. O clube ele tem esse termômetro, né? Quando positivamente as coisas vão acontecendo, o torcedor também ele transforma o ambiente. Quando as coisas não acontecem em termos de resultado, ele transforma o ambiente, mas de forma negativa, né? De uma cobrança mais forte. E tem jogadores que vai sentindo, mas nós estamos tentando passar tranquilidade, um pouco mais de lucidez, principalmente nas ações, de saber entender o nosso momento, em saber se comportar, principalmente vestindo uma camisa como essa do nosso clube, que é uma camisa pesada. E nós temos que ter um pouco mais de tranquilidade para a gente conseguir desenvolver aquilo que nós pensamos como equipe. Pergunta do colega Júlio César, da Pajuçara FM. O CSA ainda não repetiu a escalação e você vai precisar mudar a equipe de novo por conta da suspensão do Matheus Santos. Como analisa essa situação? Atrapalha no entrosamento do time? Atrapalha. É um dos fatores que vem prejudicando, né? E a gente ainda está tentando encontrar aquela equipe ideal que a gente tem como jogo. Talvez possa até que apareça outra modificação, talvez, né? Porque tem outros atletas também já sinalizando que pode ter uma oportunidade, né? Então a gente está tentando encontrar para que as coisas aconteçam em termos de resultado. Melhoramos um pouco, um estágio, ainda que não é o ideal, melhoramos. Mas nós temos que conciliar isso, como eu disse antes, com o resultado, porque a competição ela já vai para um andamento quase chegando na metade dela. Pergunta do jornalista Fernando Antônio.
Fernando Antônio, Rádio Mares do Sul. Boa tarde, Igor Magalhães, tudo bom? O CSA vem aí num mau momento, todo mundo sabe, mas o que fazer aí na segunda-feira para poder reverter esse mau momento no CSA? Obrigado. Na verdade, nós precisamos mostrar a importância do fator casa, né? Lógico que nós temos a condição de fazer um grande jogo, nós temos a condição de trazer o torcedor para o nosso lado. Como que nós vamos conseguir isso? Se vencer no jogo. O torcedor ele vai para campo ansiando por isso, né? Até por esse período que já se passa há algum tempo sem vencer em casa, isso incomoda bastante o clube, as pessoas que já estão bastante tempo já dentro do clube, nós que chegamos agora, mas nós temos que ter a lucidez, sabendo que nós temos ali mais de 90 minutos para conseguir dar esse passo. Vai ser um jogo tenso, até porque a situação que nós estamos atravessando hoje, ela te faz pensar dessa maneira, mas o nosso pensar do total do jogo é que o que vai ser importante, principalmente nesse jogo, vai ser tentar consolidar principalmente essa vitória para de vez a gente dar um pouco mais de calmaria. Pergunta de Thomas Carvalho, da Rádio Clube Recantos e Web TV Maceió. Boa tarde, Igor. Todos os treinadores que passaram pelo CSA trouxeram um lateral esquerdo de sua confiança. O mesmo aconteceu com você e o Roberto. Como você analisa essa mudança constante em um setor que está difícil de ter uma unanimidade, não só no CSA, mas em todo o futebol brasileiro? Na verdade, quando a gente chegou aqui, o Eric está tendo a oportunidade de jogar, que é um menino ainda que está em fase ali de formação, teve a oportunidade em 2 jogos. Tivemos a possibilidade de mercado do Roberto, que é um atleta que já trabalhou comigo antes. O Roberto, ele tem o teu caminho já bem desenvolvido dentro da trajetória nacional, né? Então, é um jogador de respeito, é um jogador que chega também para somar muito. Os companheiros, eu tenho certeza absoluta que quando soube do anúncio do Roberto também já viu algo diferente. Poxa, tá vindo o Roberto, é um cara que vai agregar muito pela experiência, pela qualidade de jogo, pelo aquilo que ele já vivenciou, e principalmente nós precisamos de atletas que já vivenciou esse momento para que a gente consiga de vez sair o quanto antes, porque nesse momento a pressão é muito grande, né? Tem que ter atleta que realmente veste a camisa, sabe que o torcedor ele está aflito com a situação, mas ao mesmo tempo o torcedor também está ansiando o quanto antes para conseguir comemorar uma vitória. E aí é esse tipo de atleta que a gente tenta agregar, né? Principalmente se falando do Roberto, que é um jogador da minha confiança realmente, é um jogador que vai chegar e vai nos ajudar bastante. Esperamos o quanto antes também, daqui a pouco, sinalizar alguma possibilidade para que as coisas também venham nos ajudar e nos potencializar como equipe. Lógico, durante toda a semana você já deve ter o time do CSA definido para esse jogo. É necessário fazer mistério, quem vai entrar ali no time do CSA, principalmente no setor defensivo, no lugar do Matheus Santos, você mantém o resto do grupo? Na verdade, nós temos algumas dúvidas, né? Até pela sinalização de jogadores um pouco esperando uma oportunidade, né? Ansiando por isso. Quanto menos a gente falar, principalmente quem com certeza vai iniciar o jogo, a gente dificulta um pouco o trabalho do adversário. Não que isso também vai te consolidar que realmente você vai ganhar o jogo, não. É dificultar uma ação que também o adversário tem essa possibilidade, né? Ninguém hoje se define, por mais que a gente conheça todo mundo, por mais que a gente imagine alguma coisa do adversário, que eles imaginam de nós, se tratando do jogo, mas nós temos algumas estratégias para ver o que pode ser feito nesses últimos dias para que a gente consiga aí colocar uma melhor equipe em campo, né? Uma equipe totalmente consciente do que representa esse jogo, para a gente conseguir fazer um grande jogo e contabilizar uma vitória. Professor, o senhor ganhou 2 peças agora no elenco, você já comentou um pouco sobre o Roberto, lateral esquerdo, mas também chegou o Brian, foi anunciado. Numa posição que o CSA tinha uma carência, só o Gustavo ali na disposição como meio atacante. Queria que você comentasse um pouco com essa chegada do Brian, o que ele pode acrescentar à equipe. Ele vinha jogando pelo alto. Queria que você desse um feedback para a torcida azulina. O que esperar do Brian com a camisa do CSA pela sua avaliação? Na verdade, o Brian é uma situação de que o clube está apostando muito no jogador, por tratar do jogador jovem, né? Tratar do jogador que acenou no cenário aí, que está merecendo uma oportunidade, né? A situação do Roberto foi uma situação da minha confiança, né? Do Brian foi uma situação de mercado que o clube, que as pessoas hoje que estão comandando o clube,
achou que era importante nesse momento. O que nós temos que fazer é o seguinte, independente se é o Braia, independente se é o Roberto, independente de quem seja, venha para cá entendendo o contexto, entendendo a nossa situação e daquilo que nós podemos transformar daqui em diante como equipe. E principalmente o torcedor e a camisa, se tratando de uma camisa pesada como é do CSA, ele está ansiando por uma vitória o quanto antes. E a responsabilidade nossa é grande. Nós vamos ter uma cobrança forte, apesar do nosso torcedor para esse jogo estar combinado que vai estar lá nos ajudando, mas nós temos que ter a consciência de que nós estamos vestindo uma grande camisa e nós temos que ter as nossas responsabilidades, principalmente dentro do campo. Quero agradecer ao Célio Oliveira, da TV Gazeta. A pergunta já foi respondida, era justamente para avaliar a chegada dos novos reforços. E fazer aqui duas perguntas que são muito parecidas, o Rodrigo Rocha, da Playmaker Brasil, e da Amanda Farias. Os dois falam sobre a questão emocional, né? Então, pegando aqui o gancho da Amanda, o CSA tem 2 jogos em casa e precisa pontuar. Como os atletas estão lidando com a pressão da torcida e do próprio grupo? E completando com a pergunta do Rodrigo, se o descontrole e a desconfiança emocional, né, podem pesar num momento como esse, principalmente pela última vitória ter acontecido há tanto tempo. Na verdade, foi um fator que me preocupava muito da minha chegada aqui. Nós conseguimos controlar um pouco. É lógico que quanto mais você vai tendo a oportunidade, as coisas não vão acontecendo, vai te aproximando novamente daquilo que você vinha vivendo, né? Mas hoje nós estamos com um pouco mais de calma. Nós sabemos que essa vitória vai acontecer. Nós estamos trabalhando muito para que ela aconteça o quanto antes, para que as coisas voltem à normalidade em termos de resultado de vitória, principalmente se tratando em casa. Os atletas entendem a importância do que é o jogo, do que representa a vitória na frente do nosso torcedor, por tudo que já se passou. É isso que eu tenho tentado colocar para eles, e eles têm assimilado, principalmente nessa última semana, que nós possamos ser sólidos, possamos ser conscientes naquilo que nós temos como proposta, mas não precisamos fazer as coisas de qualquer jeito. As coisas vão acontecer dentro do propósito daquilo que nós combinamos como equipe e ter muita lucidez nas ações para execução, para que a gente nos aproxime dessa vitória.